A aquisição de clientes e a fidelização de clientes, os dois processos passam pela percepção que uma empresa passa. Campo novamente aqui direto da Gigante Concórdia, Santa Catarina. Estamos com novos convidados, Denis. É isso aí. Convidados de peso, grandes. Grandes, convidados. muito grandes, gigantes convidados. À minha direita, vou narrar quem está aqui à minha direita. Um homem grande, elegante, de camiseta cinza. Ele, o homem, o mito, a lenda, Cristiano Santos. Fala Luizão, fala Denis, Gabriel, obrigado aí pelo convite da gente bater esse papo, pela oportunidade. Conversas inspiradoras, né? Acho que eu estou aqui preparado para ver como é que a gente vai se inspirar e inspirar as pessoas. Não se prepare, porque a gente vai pegar você no pulo. Vai ser de surpresa? Vai ser de surpresa. Então, beleza. Veio de avião? Vim no seu avião. Vim no seu avião. Você vê que a história tem que ser mantida. Vim no seu avião, tem que manter cara. a lenda. Essa aí você jogou mesmo, assim, direto para poder meter no gol. Não, porque eu sou seu fã e eu sei que você tem história dos aviões, que você adora os aviões. Cara, legal. Realmente, depois eu vou contar isso daí, como eu comecei nessa área de mídias sociais, né? Na verdade, numa brincadeira com uma companhia de passagens aéreas, companhia aérea, né? Azul Linhas Aéreas. Foi uma brincadeira que a gente fez, fazendo uma campanha nas redes sociais para que eles vendessem passagens por R$8. Eles venderam e isso assim mudou a minha vida e carreira desde 2011, né? Então eu falo que hoje o que acontece comigo ainda é fruto dessa campanha. Aí o pessoal das Azul Linhas Aéreas decidiu, ou amo ou odeio ele. A gente vai descobrir depois se eles amam ou odeiam o Cris. Chegaremos lá. E ao lado do Cris, quem é que está à sua direita, Dani? À sua esquerda? À minha esquerda está ele, o homem, a lenda, Mickey Mouse. Ah, não, desculpa. Gabriel. Olá! Pluto? Sensacional. Cara, que paletó bacana. Minha nova criação, minha marca registrada. Só existe um no mundo. O seu. Até fazerem um igual, mas pelo menos por enquanto, Cara, nesta que data só legal. existe um no mundo. Por Eu tô que muito- será? Sensacional. Queria dizer que eu estou muito honrado de saber que vocês quiseram trazer pessoas de peso, porque em 2022 eu posso garantir que o peso nunca foi tanto. Então eu estou vindo no melhor momento. Se a ideia era ter um palestrante de peso, eu vim no meu melhor momento. Eu também. Mas por que esse terno vermelho com botões amarelos e casas pretas? Isso daqui, na verdade, eu trabalho muito com a questão da Disney, muito com atenção aos detalhes. E eu sempre fico fazendo uma reflexão comigo mesmo de que detalhe que eu estou perdendo, o que eu podia fazer melhor. E aí, pré-pandemia, eu decidi instaurar para mim a questão do figurino, que é uma ferramenta muito poderosa que a Disney utiliza, né? E aí essa ideia surgiu pré-pandemia, mas aí veio pandemia, Deus nos acuda, acabou o evento presencial, falando com todo mundo pela câmera, e ficou meio esquecido. Quando voltou presencial, que voltou muito forte, né? Para mim é fantástico estar num evento como esse, ver tanta gente. Quando voltou presencial, essa ideia foi resgatada e a gente agora conseguiu achar alguém que fez isso daqui, que criou, não só que comprou a minha ideia, muito pelo contrário, que comprou o conceito e mudou a minha ideia ao longo do tempo para chegar nesse resultado. Eu tô achando o máximo. Tá bem bacana. Mas estou me sentindo. Tem que se sentir. Tá bonito. E como vocês sabem, o Conversas Inspiradoras, nesta nova roupagem, porque é uma roupa também, é o sofá e o cafezinho, a gente traz um tema para o sofá e bate papo como se não houvesse microfone conectando a audiência e a gente aqui. E o Denis sorteou na cartola um tema para hoje, e o tema de hoje é... O tema de hoje que é uma das dúvidas que surgem muitas vezes, a gente conversa, o que é mais importante que as empresas deveriam se preocupar mais? Alternativa 1. Alternativa 1. Captação de clientes, vamos trazer novos clientes, trabalhar o marketing digital, trabalhar redes para trazer novos clientes, ou, alternativa 2, manter os clientes que nós temos e trabalhar melhor esse segundo lado, manter quem já está dentro de casa. Não briguem. Vamos lá. É engraçado, pessoal, só para expor para quem está assistindo, é interessante esse tema porque o Cristiano é um baita especialista em redes sociais, LinkedIn, palestrou sobre isso, inclusive, né? Foi muito bacana a palestra. E o Gabriel, um
especialistas, como a gente falou mesmo, na Disney, que está muito ligado ao conceito de fidelização, de encantamento de clientes. Então a gente quer que realmente os nossos convidados se degradiem, cada um. It's time! Round one. Agora eu entendi por que selecionar a gente por peso, né? Foi Categoria, categoria. porra. Categoria. Mas e aí? Não, agora, cá entre nós, sem falar das palestras, falem de vocês, cara. Você busca mais clientes, você retém mais clientes, como é que é isso? Você jogou pra eles, mas eu vou te colocar, porque você é maldoso. Cara, que bacana. Na Polo, Que bacana. Responda isso primeiro. Que bacana é aquela frase que o cara ganha tempo para pensar, né? Essa pergunta que você fez foi muito boa. Fico muito feliz. E aí, meu? Eu vou te responder isso pensando... É mais vendedor que aí? Cara, não, na Polo a gente sempre teve isso muito claro pra gente. A gente é muito focado em fidelização de clientes, manutenção dos clientes. Inclusive, já tomei bronca de alguns amigos, inclusive, que nos falaram que, tipo, que nosso trabalho muitas vezes de digital é muito fraco, poderia ser muito melhor do que mas realmente a gente foca muito... A estratégia nossa é voltada para manutenção e fidelização dos clientes. Disparado, a nossa principal ferramenta na Polo hoje de novos clientes é a indicação. Disparado na frente. Clientes que trazem outros clientes porque estão muito satisfeitos com o trabalho. Mas tem um detalhe que eu não vou trazer, vou deixar eles responderem primeiro. E teu escritório. Não. Já vou chegar no... Eu ia fazer a gentileza aqui. Não, Cris, você quer responder primeiro? Eu vou te dar o direito de escolha, Cris. Podemos começar. Boa. Então vai. E aí, Cris, e você? Cara, trabalhando muito tempo assim com redes sociais, eu comecei em 2011 a cuidar das redes sociais da Editora Globo, fazendo toda a parte de estratégia das revistas e também anúncios, toda essa parte que capta pessoas, que você chega e mostra o seu conteúdo. Naturalmente, eu tenho muita especialidade nessa parte de aquisição. Eu trabalho muito essa questão da divulgação nas redes sociais, para você trazer esses clientes, para chamar a atenção de novas pessoas que não conhecem ainda o seu trabalho. E com essa especialidade que eu tenho com o LinkedIn, a gente vê que, na verdade, o LinkedIn ele é uma ferramenta para você poder principalmente expor o seu trabalho e, através dessa exposição do seu trabalho, você poder chamar a atenção de pessoas que ainda não te conhecem, que não sabem o que você faz. E aí aquela vitrine que você cria lá, ela acaba sendo assim realmente um lugar onde você consegue vender exatamente tudo aquilo que a sua empresa entrega, as coisas que você de repente tem feito no mercado, os bastidores. Por isso, no meu caso em particular, eu vejo hoje muito assim, como ferramenta, a importância da aquisição, porque na minha opinião, para eu fidelizar os clientes, se eu não captar, eu vou fidelizar quem também depois? Eu tenho que ter esse passo da captação. A captação acaba sendo necessária. E as redes sociais eu vejo hoje como um canal importante, porque é onde as pessoas passam o dia. Mas é claro que não é só a captação, né? A fidelização eu também acredito muito, mas... na minha opinião. Sem ela não existe a retenção. Exatamente, eu preciso pelo menos aí fazer o disparo em massa no primeiro momento, chamar a atenção de muita gente, seja através de um anúncio, para talvez dentro daqueles clientes, assim como tem o funil de vendas, dentro dos clientes que eu fiz a aquisição, como que eu vou fazer agora? Quais esses clientes eu vou dar aquela atenção devida, porque são esses clientes que provavelmente vão passar bastante tempo comigo, estão realmente consumindo, retornando na minha empresa, né? Perfeito. Olha só que legal. E aí vocês trazem um advogado para um papo desses. Né? E eu queria trazer justamente isso, porque você vai falar de fidelização, mas antes de tudo, o seu escritório é um escritório de advocacia. Eu tenho um escritório de advocacia e uma empresa de treinamento. E eu vou dizer uma coisa muito interessante da advocacia. Advogado não pode anunciar. Exato. Advogado é proibido de fazer anúncio. Boa. Então, o que eu falo na advocacia, e eu falo principalmente para prestador de serviço, o seu maior patrimônio é aquilo que as pessoas dizem sobre você. Eu tenho batido muito nessa tecla porque eu trabalho com isso há 17 anos. Eu só tenho cliente se alguém falar bem de mim. Então, eu trabalho num mercado que é puro de indicação, né? Obviamente a resposta mais sabonete que a gente pode dar é os dois, né? Sempre que a gente quer em paz, mureteiro. Aquisição mureteiro. Não, mas olha só, nós vamos ter dois contextos aqui, né? Se eu não adquirir, como é que eu vou fidelizar? Se eu não fizer o primeiro negócio, como é que eu vou fazer o segundo negócio? Tá bom. Se eu não fizer uma jornada do cliente, como que depois eu vou ter se eu tiver um customer experience, como que eu vou ter um customer success, né? Ok. Agora, do meu lado, o que eu vejo? Eu vejo que depois que você tem uma base inicial captada, o Customer Success, ele é um próprio gerador. Então, você vai ter dois movimentos. Se você foca somente em captação e não foca em experiência, você vai ter sempre muita gente entrando
mas pouca gente recorrendo. Quando você foca muito em experiência, você depende menos da aquisição de cliente, porque esse cliente que já fez um negócio com você faz um segundo, faz um terceiro, te indica alguém e ele também vira um potencial captador. O que a Disney faz muito, quando a gente fala de metodologia Disney, é focar em recorrência. Perfeito. Porque 90% do público da Disney é americano. E se os americanos não voltarem, a Disney quebra. A Disney quebra em 5 anos se esses caras não voltarem. Depender só de turista de fora, vai cair 10%, vira 10%. É 7 milhões de turistas internacionais, 68 milhões de americanos. Nossa, E a não tinha Disney isso, tem uma taxa de 80% de recorrência. De 10 pessoas que não. vão Isso- para a Disney, Você 8 sabe voltam. qual que é o número que as pessoas... tem até o pessoal usa uma expressão lifetime value, né? Quantas vezes... A Disney, ela consegue ter a ideia de quantas vezes as pessoas voltam lá e de em quanto tempo as pessoas voltam? A Disney é uma empresa que ela tem dados sobre tudo, né? Principalmente porque ela foi uma das primeiras a trazer aplicativo, experiência do cliente, mapeamento. Você está totalmente mapeado o tempo todo que você está dentro da Disney. Ela tem, eu não tenho esses dados porque ela também não divulga todos os dados que ela tem, porque fazem parte da estratégia. Agora, o ponto básico da Disney, o fundamental dela é, de cada 10 pessoas que vão, 8 voltam. E quando voltam, levam alguém. Então, quer dizer, gera uma nova aquisição através da indicação. Gera uma nova aquisição, entendeu? Eu brinco muito, né, que aquele sistema é como se fosse um marketing multinível, né? A pessoa vai e quando volta leva alguém e esse que Já foi vai levado de novo. volta e leva alguém. Então a Disney é muito boa nisso, né? Ela também pela jornada que ela tem, pelo tempo que ela tem no mercado, ela já consegue ter uma grande captação através de segundo negócio e indicação de pessoas que já fizeram mais de um negócio. Eu não sei, né, o lifetime value da Disney, eu só posso te dizer que na minha experiência com eles, eu te garanto que a 18ª ida aos parques é melhor que a 17ª. E eu já ouvi falar que a 19ª é muito boa melhor também, ainda. mas eu ainda não posso falar sobre isso. Já foram 18 vezes, cara. Por enquanto, né? Por enquanto. Ainda. E você continua, quando vai lá, você faz o passeio completo, tipo, passo 3 dias, eu vou em todos os parques da Disney, Todos os passo parques. todos os brinquedos, vou a todas. Tem alguma atração que você não assistiu? Ou aquela que... Nada, Nada. absolutamente nada. Esse, Na verdade, eu esse assisto o que ninguém quer assistir. Eu gosto de brinquedos clássicos, atrações clássicas, Carrossel do Progresso, coisas que tem a marca de Walt Disney vivo, né? Que fizeram parte da Feira Mundial. Então, eu Pois gosto é. de conhecer tudo. Me corrija se eu estou errado. O negócio da Epcot Center Epcot. vai ter uma mudança lá. O brinquedo principal que aquele globo lá vai mudar, é isso? Vai mudar. Na verdade, a Disney está em constante mudança e um dos segredos da Disney para manter essa recorrência é a inovação. Porque se você já foi a Disney não está pensando em que você veio uma vez, eu quero que você venha outra. Eu preciso fazer esse cara vir 10 vezes, 15 vezes. Então, ela precisa inovar o tempo todo. E tem uma coisa interessante que, assim, quando você fala de parque de diversão, é muito difícil inovar. Porque as tecnologias são basicamente as mesmas. Eu tenho uma montanha-russa numa outra ambientação, com outro tema, mas ainda é uma montanha-russa. Variação do mesmo tema. É difícil você pegar algo que te diz, eu nunca vi algo como isso na minha vida. E na Disney hoje a gente tem 2 atrações, né? Uma já mais antiga, que é o Flight of Passage, o do Avatar, né? Sim. Que por mais que seja um simulador, é algo que você nunca viu na sua vida, é algo que quando você vai lá, você diz, cara, aqui eu vi algo que em lugar nenhum tem. E outra agora que eu fui, que é maravilhoso, é espetacular, que é a Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia. Eu nunca vi uma montanha-russa como essa. Então, de novo, a Disney ela vem e te traz uma coisa assim, você não vai ver em lugar nenhum algo como tem aqui. Eu também nunca vi, porque eu sempre fecho os olhos. Mas é isso aí, sair na frente, não vá querer fazer coisas que ninguém faz, né? Mas eu Porque até voltando, quando né, o que você cliente falou. volta, eu acho que se a gente está falando que o cliente vai voltar, o que ele vai ver? Porque se toda vez que ele volta, ele vai ver a mesma coisa... Em algum momento ele vai falar, Por que ok. ele voltaria? E aí, voltaria? e aí a gente entra num carrossel, porque sabe por que ele volta? Porque você também comunicou para ele que tem algo novo. Ele não volta espontaneamente, tem tudo a ver com marketing digital, tem tudo a ver com quanto de informação você dá para ele voltar. Você sabe que na hora que você comentou até essa questão de que o advogado, por exemplo, não pode anunciar e ele vem pela indicação, muitas vezes o processo da indicação, que a gente também fala, ele não deixa de ser um processo de aquisição. Com certeza. Por quê? Concordo. Porque a indicação muitas vezes vem, seja de ou um post numa rede social de alguém falando bem do seu trabalho, ou mesmo algum depoimento que uma pessoa pode deixar no seu LinkedIn, porque o advogado pode não falar nas redes sociais dele, mas eu falar num comentário de alguém que, olha, eu indico tal advogado, eu posso. E esse tipo de trabalho, de uma certa forma, ainda é o trabalho de aquisição.
Então é muito louco, porque assim, a gente muitas vezes vê a rede social apenas como divulgação. Sim. Quando, na verdade, de novo, é onde a gente joga aquele tiro mesmo, assim, a gente dá um tiro de canhão e começa a disparar, chama atenção, e aí a gente começa a fazer o que a gente chama de social selling. Eu adoro esse termo, porque a venda social hoje ela é muito forte. Hoje uma pessoa assiste algo na Netflix, por quê? Porque alguém está postando e falando assim, estou gostando muito dessa série. Ou a pessoa posta e pergunta, gente, que série que eu posso assistir ou filme? Quando as pessoas comentam, é mais tendência a pessoa assistir aquilo que a pessoa indicou do que eu ir lá naturalmente clicar. As pessoas estão fazendo social selling sem saber, é uma venda social. Eu começo a navegar pelas indicações, só que daí vem essa questão do marketing digital. Eu acho que assim, realmente é uma pergunta que ao mesmo tempo que a gente pensa que vai ter uma briga entre a aquisição e a fidelização, eu acho que realmente são coisas que estão caminhando meio que muito próximas. Não, aliás, ela tem todas as fases para fazer a aquisição. Você não faz a aquisição só de topo de funil de alguém que não está na sua rede, mas talvez você faça cruzamento de vendas, você faça indicações. Esse exemplo da Disney, né, que o Gabriel estava falando, exatamente disso. E tá voltando, né, você tinha falado, né, que às vezes parece eu estou fazendo uma resposta meio ensaboada, né, colocando os dois, mas eu acho que a verdade é essa. Na verdade, assim, é uma pergunta muito ruim essa, né? É uma pergunta que não deveria existir, né? Se é A ou B. É os dois, cara. É meio que óbvio, né? E me parece que o problema disso é um pouco de menosprezar o outro lado. Ou, de repente, quem é muito focado só em aquisição e começa a menosprezar o trabalho de manter o cliente, e aí é um baita de um problema, porque vai trazer a mesma velocidade que traz clientes novos, começa a perder, e a gente tem um monte de exemplos de empresas que fazem isso, e a gente não entende isso, por que está fazendo isso, né? Pô, tá trazendo, investindo um monte para captar cliente, está perdendo, pô, olha um pouco para cá, então está menosprezando esse lado, ou tem o outro lado também, que empresas que investem na fidelização, como o exemplo que a gente falou da Apollo, mas que também ignoram o outro lado, também por um pouco de ignorância, que é totalmente o meu caso, eu posso colocar aqui, não conhece direito, não sabe como é que funciona, então acho que é só um tipo de ferramenta e está deixando dinheiro na mesa. Eu sei que a gente está perdendo negócios por isso. Então acho que o negócio é esse, né? Saber que tem que ser os dois mesmo e aprender a lidar, né? Aprender a trabalhar com isso, né? Um exemplo da Apollo, já que você está citando e tudo mais. Continua? Ó! Que isso? Continua. Aqui é Que isso? Perfeito, aqui estamos entrando na montanha-russa do Guardiões da Galáxia. Citou isso. O carrinho vai andar aqui, né? Vai levar a gente. A gente estamos na Disney aqui, o efeito. Cara, um exemplo bacana assim que eu acho que eu vi vocês da Apollo fazendo, que eu acho que mistura a aquisição com a fidelização, é, por exemplo, aquele formato de vocês fazerem o histórico de o quanto os palestrantes estão, de repente, fazendo as suas entregas, postando os NPS que vocês começaram a série. Isso. Por que eu achei isso interessante? Porque ao mesmo tempo que você fideliza aquele cliente, de falar para aquele cliente, olha, nós entregamos um palestrante para vocês que trouxe uma experiência incrível para sua empresa, portanto, quando você pensar numa nova palestra, chama a gente de novo porque a gente entrega palestrantes bacanas. Ao mesmo tempo, uma empresa que nunca contratou a Apollo, o que ela olha naquele post? Meu Deus, olha a nota dos clientes da Apollo nas palestras. Será que não é legal a gente contratar eles para trazer esses palestrantes para nós, porque vocês têm grandes nomes? Eu achei esse formato desse tipo de programa, ele com um post, você entrega as duas coisas ao mesmo tempo. Você está vendo que não é necessariamente assim, está conectado no nosso serviço, né? Que é fazer a curadoria, indicar as pessoas certas. Então, vamos indicar colocando ali, né? Tem uma coisa que é importante saber, que eu falo, o mundo do cliente é um mundo de percepção. Não importa o que você é, o que importa é o que ele consegue perceber que você é. Então, o que acontece? Quando a gente fala do marketing digital, o marketing digital é uma ferramenta muito poderosa para você controlar percepções das pessoas. Você quer ver uma coisa? Você está até inclusive Apollo. Eu sou Gabriel Villarreal, sou palestrante, eu faço palestras há muitos anos, eu estou nos palcos há 15 anos e alguns anos atrás, bastantes anos atrás, quis entrar com a Apollo. Cara, eu adorei, sempre tive a Apollo como referência, falei, cara, eu quero ser agenciado pela Apollo. Qual é o problema? A Apollo nunca me viu no palco. E não importa quão bom eu fosse, se a Apollo nunca me viu no palco, como é que a Apollo vai apostar nesse cara? Como é que a Apollo vai colocar esse cara num evento que, se der errado, ela perde o cliente? É uma aposta de risco. Então, o que acontece? Eu disse, eu tenho que ver como é que eu crio minha estratégia de marketing, como é que eu crio algo seguro para poder ter um primeiro evento com eles que repercuta bem.
para que eles comecem a ter uma percepção sobre mim, sobre o meu trabalho. Porque enquanto ele não tem a percepção, não importa o que eu sou, para ele eu sou desconhecido. Você quer um outro exemplo? Eu era muito ausente em redes sociais. Eu não gosto de gravar vídeo, não sou da turma do arrasta para cima. Mas sabe? você é habilidosíssimo nisso. O que eu faço? Eu faço coisas como eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse vídeo depois e vai ter Reels desse papo nosso. Agora, eu com a câmera, esse papo assim, não flui para mim, não fica muito legal. E aí, o que eu decidi fazer? Decidi dar ouvidos a tantas pessoas que falavam, cara, põe teu conteúdo, cara, põe trecho de palestra, põe trecho de podcast, e a gente começou a fazer. O volume de pedidos de palestra estourou. E olha que eu não estou falando, não estou vendendo, mas por quê? Porque quando alguém fala, pô, você podia levar o Gabriel Villarreal para o teu evento. Quem é Gabriel Villarreal? E aí, quando ele vai atrás, ele consegue ter uma percepção de quem eu sou sobre o que eu falo, Qual é a tua qual que é a minha dinâmica, qual que é o teu pegada. estilo de... E aí, como você falou, essa prova social é muito importante, é algo que eu, por exemplo, não tinha. Cara, e é legal você falar isso, Gabriel, porque pensa uma coisa. Se eu estou postando o que eu estou fazendo, se eu estou mostrando um pouquinho dos meus bastidores, as minhas entregas, naturalmente, você já está fazendo aquele trabalho que talvez faça com que a Apollo acredite em você. Porque ela não te viu palestrar ainda, ela não conhece, mas ao entrar no seu perfil, ela tem uma percepção de falar, esse cara é o nome que nós precisamos. Então, na verdade, você não precisou necessariamente fazer nenhum anúncio, mas colocando seus bastidores, a Apollo faz um trabalho de aquisição, porque ela vê você divulgando e, de uma certa forma, conforme você vai postando também o que você está entregando com a Apollo, você está fidelizando. Então, eu tenho essa percepção de que um post entrega as duas coisas ao mesmo tempo, principalmente quando a gente está contando o que a gente faz de bom para os clientes, que tipo de entrega que a gente faz, sabe? Porque uma coisa importante, a Apollo é minha cliente. Não importa quantos eventos a gente faça em parceria, vocês são um cliente para mim. Porque vocês estão confiando na minha entrega associada de vocês. Vocês são uma pessoa que tem expectativa sobre mim, que eu tenho que entregar uma performance. Exato. Então, eu tenho que cuidar muito bem da experiência que tem entre nós. De como eu sou responsável em todos os eventos que vocês me colocam, que é o nome de vocês depositado na minha imagem, no meu discurso. Então, tudo isso é muito importante a gente controlar. Agora, o que eu falo é justamente isso. Não importa quem você é, porque se as pessoas não te conhecem, elas não sabem. Então, a percepção é o que a gente tem que trabalhar sempre. Então, tem aquilo de quem não é visto, quem não é lembrado. Se eu nunca te vi, vai ver que você é muito bom, mas no meu mundo, no meu universo de tomada de decisão, você não conseguiu ter relevância. E as redes sociais, elas dão muita relevância. Não, e ó, eu estava conversando com o Cris aqui, antes da gente entrar ao vivo. O Cris é meu guru, né? Do LinkedIn. Eu sempre tô... E aí, cara, como é que estão? E o que você estava falando agora há pouco é muito próximo do que nós estamos conversando aqui, da experiência e da importância. Conta aí, o que é a novidade que está acontecendo na semana? As quentinhas do Cris, né? É um novo quadro. Editor, põe a vinheta aí. As quentinhas do Cris. Não, porque, olha só, a gente está falando de um tema e a rede social também é um negócio e eles precisam cuidar para que as pessoas tenham melhor experiência, para que elas possam divulgar o seu espaço. E todas as features que ele falou agora tem a ver com isso tudo que você está falando. Cara, pensa uma coisa. Quando a gente fala de fidelização, principalmente, para eu fidelizar os clientes e provar para eles que eu tenho um valor, eu preciso ir mostrando através de conteúdo de que eu realmente continuo sendo um profissional de qualidade, que eu continuo fazendo entregas atualizadas, que eu busco informação. E o próprio LinkedIn, que é uma rede assim, que por um gosto pessoal, eu me especializei nos últimos 8 anos, trabalho muito. Você gosta do LinkedIn? Rapaz, é um cadinho, é um cadinho. Os meus últimos slides, assim, na verdade, é como se fosse assim, eu falo que é um recadinho do coração no final, porque são algumas frases, eu falo que é a minha Disney. Eu não tenho a função LinkedIn, né? Mas LinkedIn não é só para arrumar emprego? Perguntinha, né? Essa é boa, cara. Eu acho que isso daí tem que ser até uma abertura de uma palestra. Uma palestra, começar. O que acontece, Luiz? A partir do momento que você pega e você faz esse conteúdo e você prova para as pessoas que você faz uma entrega legal, as pessoas vão confiando em você. E para poder incentivar essa criação de conteúdo, o próprio LinkedIn está criando algumas formas de você se divulgar ali dentro. Eles criaram agora uma coisa que se chama, um dos recursos, modo de criação. E esse modo de criação, quando você ativa no LinkedIn, adivinha o que acontece? É como se você avisasse para o LinkedIn. A partir de agora, eu sou uma pessoa que quero começar a entregar mais conteúdo aqui dentro, não vou falar apenas de vagas, por isso, LinkedIn, por favor, me libere lives, me libere newsletter para eu poder mandar newsletter temática semanalmente ou quinzenalmente. E com isso, quando o LinkedIn libera essas ferramentas, ele pede para você
quais são os 5 temas que você mais fala? Para você fidelizar as pessoas e elas entenderem o que elas podem encontrar no seu perfil. Você colocou os 5 temas, Luiz, ele vai colocar abaixo do seu título. Tal pessoa fala sobre tais coisas. O que é o título mesmo? É aquele slogan que vem bem abaixo do nome, sabe? Sim. Então é bem legal aquilo lá. Esses 5 temas mostram aquilo que você entrega. Por que o LinkedIn quer isso? Porque realmente as pessoas estão ali para mostrar um pouco mais do seu dia a dia. Então eles estão facilitando as ferramentas de criação para poder trabalhar com que as pessoas peguem o LinkedIn, fuja do emprego e comece a criar esse tipo de coisa, porque vem muito cliente. O LinkedIn é ferramenta de negócios. Os caras têm uma ferramenta chamada Sales Navigator, que é uma ferramenta de aquisição de clientes. Feríssimo. Fera pra caramba. É uma ferramenta de aquisição de clientes, então você vai lá, a ferramenta te sugere alguns leads de acordo com a sua área de atuação, mas depois que você começa a se conectar com esses leads e começa a trabalhar com eles, digamos que o processo de fidelização entra através de um engajamento com os posts dessas pessoas, conhecê-las antes de fazer uma abordagem. Relacionar-se, né? Relacionar-se. A proposta, o grande incentivo não é adquirir um novo lead, e sim relacionar-se com ele de forma que gere um negócio. Aí que tá. Hoje em dia, as relações não podem ser mais baseadas em interesse. E curiosamente, quando você vai para o LinkedIn, você vê quem está lá por autopromoção egoísta Rápido. e quem está lá com um senso de comunidade. Eu gosto muito do LinkedIn enquanto senso de comunidade. Agora eu quero te contar uma história. Quando eu comecei a palestrar metodologia Disney, eu procurei uma assessoria de imagem. E aí a pessoa falou assim: Gabriel, não dá para fazer absolutamente nada com você, porque você trabalha 2 personagens antagônicos. O advogado, que é visto como um cara maldoso, mentiroso, todos os estereótipos do advogado, e outro que é o palestrante divertido, Mickey. Não dá pra gente fazer uma comunicação em cima disso, é muito difícil. Estranho, né? De lá pra cá, e como será hoje, a minha palestra começa eu contando que eu tenho 2 vidas, e falando das 2 vidas, né? E dá super certo. Mas, por exemplo, em redes sociais, eu tive que separar essas vidas. Então, o que eu decidi? Eu decidi que no LinkedIn eu sou advogado, e no Instagram eu sou palestrante. Eu fiz um corte. Para quê? Porque para não se confundir as imagens. Agora, no LinkedIn é o Mickey, advogado, e no Instagram é o advogado do palco. Um é o advogado palestrante, outro é palestrante advogado. Né? Mas olha só que interessante, quando a gente fala sobre percepções. A audiência está te percebendo. Então, por exemplo, minha audiência do LinkedIn fala: nossa, o Gabriel é um baita advogado. Nossa, o Gabriel, se eu precisar de um advogado, eu vou ligar para o Gabriel. A minha audiência do Instagram me acha um baita palestrante. E os meus clientes que me seguem no Instagram e não me seguem no LinkedIn, de tempo em tempo eu falo assim: tô achando que você está parando de advogar. Eu tive um cliente que chegou para mim e falou assim: você vê a força da percepção. Pois é. Cara, eu queria saber o seguinte: se você for fechar o escritório e parar de advogar, você vai me avisar com antecedência, né? Que é difícil substituir, sabe, uma pessoa que a gente confia. Eu falei: mas de onde você tirou isso? Não, cara, você está o tempo todo aí fazendo evento, isso, aquilo. Então, cara, tô com medo de você largar de advogar. Eu falei: cara, não. A advocacia é minha vida. Só que a percepção do cara é o quê? A percepção do cara é porque ele está vendo ali, naquele prisma. Isso é muito interessante, porque também é muito interessante que você começa a ver o problema de percepções, né? As pessoas acham que você está o tempo todo no palco, e tem meses que eu estou o tempo todo no palco, mas tem meses que eu não estou no palco. Eu acho que a gente desvirtua a realidade com o que a gente vê na vida virtual das redes sociais, não? Exatamente, tanto é que a gente encontra o desafio aí no caso da criação da persona, né? O tal do desenho da persona, a gente tá sempre assim pensando: quem é meu público, em qual rede ele está e como ele se comunica. Eu achei legal esse seu exemplo, Gabriel, porque mostra que em cada rede social as pessoas agem de uma forma diferente. Tem uma imagem que eu mostro na minha palestra, que foi o Bruno Okada, que é um artista que trabalhou comigo na Editora Globo, ele trabalhou na Maurício de Souza Produções, e o Bruno fez 4 imagens. Ele falou assim: cada rede social a pessoa utiliza uma roupa diferente. Você viu essa imagem já, né? Ótimo. E são 4 roupas. Então ele colocou uma roupinha mais descolada, por exemplo. Até inclusive eu acho que a roupinha é com o Mickey. Acho que a camisetinha do Mickey no Instagram. A camisetinha do Mickey no Instagram. Aí ele coloca uma camisa social e uma gravatinha no LinkedIn, porque a mesma pessoa, ela vai se adaptando em cada rede de acordo com o seu público. E no Tinder é sem camisa? Pois é. No Twitter, Vamos só até o Tinder, beleza? Que daí pra frente vai ficar ruim. Já saíram vários, né? Ainda vai para outra coisa, né? Cara, e é interessante porque assim, muita gente fala: mas como é que eu vou administrar 2 personas diferentes? Mas você não é essas pessoas? Cara,
Nós somos, né? Nós somos as pessoas, mas ao mesmo tempo, como ele disse, a percepção. Acho que a preocupação que o Gabriel tem aqui, que eu acho que é válida, é que por mais que você seja duas pessoas, uma vez que os clientes hoje eles navegam às vezes nas duas redes sociais, te seguem nas duas, pode causar uma impressão do tipo, mas afinal, ele é mais palestrante ou ele é mais advogado? O Cris, ele é mais professor? Ou, por exemplo, posso dar um case aqui? Fim de semana, o Cris gosta de dar uma volta na Avenida Paulista, descer a Rua Augusta, tomar uma bebidinha e se divertir no fim de semana como qualquer pessoa comum. Ok. E uma vez, tem um calçadão lá chamado Calçadão Urbanoide, que é um lugar que vende de tudo assim, vende de comidas de vários países, que são food trucks, e tem um que está fazendo muito sucesso em São Paulo, que ele se chama Assanhados. Ah, sim. Comida erótica. Sim, E eles fazem crepes em formatos aí de órgãos genitais aí e tudo mais. E eles estão bombando. Eles criaram o crepe Isso de órgãos genitais bombando ficou péssimo. É verdade, tem frases. Os órgãos A genitais percepção, nós estamos aqui falando de percepções. Cara, Muito bom. essas são as quentinhas do Cris, cara. Quentinhas aqui. Não, assim, o ser humano é terrível, né? Porque tinha passado batido. Aí vocês falaram, aí tem o que eu imaginar, os Aí órgãos vem a parte genitais gráfica. bombando. Aí vem a parte gráfica. Mas complementa. E na edição do vídeo você vai lá e coloca assim, vamos entender isso aí, vamos uma imagem aí você Editor, põe a imagem, editor. pra poder entender como é Vai ter um link aqui embaixo. Parece arroba, né? Mas é que aconteceu. Aí eu peguei assim, no fim de semana, sou muito amigo dos donos, que é assim, o marido e a mulher, assim, que criaram isso assim, inovador aqui no Brasil, eles trouxeram essa ideia da França, Portugal e tal, e criaram aqui na Rua Augusta. Cara, eu comprei, e aí eu falei assim, poxa, posto ou não posto? Posto ou não posto? Posto ou não posto? Aquela vontade de fazer um stories divertido no fim de semana. Instagramável. Super instagramável, a própria loja, o ambiente, as luzes, tudo lá. E aí eu peguei e decidi postar. E aí quando eu postei, de repente teve uma outra pessoa que comentou assim, nossa, eu até voltei pra ver se era o professor mesmo que tinha postado isso. Olha só, como se o professor não pode comer um crepe uma crepepeca. O doce erótico numa diversão com a família no fim de semana. Inclusive a minha mãe foi lá. Dona Nair fez vídeo brincando ainda e tudo mais. Ô, Dona Essa questão de Nair. percepção. Uma percepção que um professor sério, ele não pode de repente fazer uma brincadeira no fim de semana que não é totalmente assim, vamos dizer assim, fora de contexto, é uma loja, é uma empresa, são Mas é pessoas que sua estão vida. bombando nas redes sociais. É sua vida. Exatamente. Você não é o professor, você não dorme professor e acorda professor, né? Eu acho que é interessante isso também da expectativa que as pessoas têm da gente, né? Eu, recentemente, graças a um bom trabalho que o meu menino de mídias sociais está fazendo, né? Então, as coisas que a gente posta têm tido muita visualização, tudo, e eu fiquei muito orgulhoso. Eu ganhei hate. Rapaz, esse é o Cara, sinal, hein? Esse é eu o bom ganhei sinal. hate. Quando Esse é o você bom chegou sinal. ao nível Eu de ter um ganhei hater, hate. E eu falei, não, aí eu cheguei pro cara e falei, meu, esse cara aqui, vou apagar. Ele falou, não apaga, isso é ótimo. Pelo contrário, eu tinha que imprimir e moldurar seu primeiro hate. Né? Mas é muito engraçado isso, que o quê? Eu tenho um amigo que ele tem uma frase que eu adoro, ele diz, de perto todo mundo é feio. Né? Acho que esse é o problema do casamento, é a proximidade demais. Né? Então o que acontece? As pessoas querem ver uma versão editada e que elas idealizaram de você sobre percepções que têm de você. Exatamente. Então, quando as pessoas têm essa percepção, elas não conseguem lidar com algo diferente daquilo, né? Se a gente quiser, vamos aprofundar aqui, né? Quando você estuda Nietzsche, Nietzsche diz, né? Eu não amo você, eu amo a ideia que eu tenho de você, né? Então, por que ele diz isso? Fala, eu amo minha esposa, mas se minha esposa fizer tal coisa, eu paro de amá-la. Mas se ela fizer tal coisa, isso ainda é ela. Continua sendo ela. Se você ama ela, você ama tudo que ela faz. E quanto mais você sabe dela, mais você tem para amar. Mas de repente ela faz uma coisa e você diz, não, por ter feito isso o amor foi embora. Aí você entende, você não amava ela, você amava uma ideia que você criou sobre ela. E isso a internet faz muito, cria ideias. Então, cria a ideia do professor. O professor, por quê? Estereótipo de professor, ele tem que ser sério, não pode ter um lazer. Né? Estereótipo de advogado, quando as pessoas falam assim, cara, como assim você dá palestra sobre a Disney e sua palestra é divertida? Ué, o que tem? Você quer ver algo difícil para mim, que no fim é um segredo do meu negócio? Eu não atendo, na minha advocacia, eu não atendo de terno e gravata. Não atendo. Por quê? Porque a gente faz tanta questão de ser diferente no atendimento, no acolhimento, na humanização, que lá eu falei,
eu preciso levar isso para o nosso figurino. O nosso figurino tem que passar a percepção de que a gente é diferente. Eu atendo de calça jeans, tênis e camiseta. E o cara sente a diferença no figurino, como também sente a diferença no figurino da palestra. A gente está trabalhando percepções. O advogado é o mesmo, a técnica é a mesma, a palestra é a mesma, o tema é o mesmo. Só que a percepção fica diferente. Eu queria perguntar, até que ponto a gente tem que ser refém disso, né? Você falou, né? As pessoas querem ter uma percepção e cobram isso, né? O professor não pode ter, o advogado não pode ter. Mas até que ponto eu tenho que ceder? Eu não falo, não. É assim, acostume com isso e eu vou ser diferente por causa disso, né? Cara, e chega a ser até uma coisa assim, posições contrárias, que ao mesmo tempo em que a gente critica que as redes sociais, elas são muito fakes, que as pessoas pintam ali uma vida que, na verdade, tá com muito filtro, tá com muita coisa ali inventada ou criada para passar essa percepção. Quando você, de repente, tenta levar para um lado mais pessoal mais e real, mostrar a naturalidade, não, o que é isso aqui? Não deveria postar isso. Então, a mesma rede que quer que as pessoas sejam naturais, se elas são naturais, eles entram com hate. Enquanto vocês vão terminando esse assunto, eu já volto. Eu vou ali, eu já volto. Fica aí. Vai lá, Continua a conversa. O que eu acho interessante... Porque deve ter também um limite, vamos colocar, Você falou, eu tô atendendo de camiseta e calça jeans. Mas se eu quisesse atender de, sei lá, de bermuda e chinelo, talvez teria passado um pouco do limite. E aí, aonde que é isso, né? Tipo, até que ponto dá pra ir, até que ponto eu tenho que ceder ao... Vocês entenderam? O que eu acho que tudo tem a ver com como você comunica quem você é. A forma que você comunica quem você é, ela direciona a expectativa que as pessoas podem criar sobre você. Então, de fato, se você o tempo todo dizendo eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa fala difícil, sério, terno e gravata, aula chata, sabe? Aquele professor à moda antiga, e de repente você mostra um lazer... Parece que deu uma ruptura com você mesmo, Exato. né? Fio desencapado, tem algo que não está batendo. Então, como é que eu chego na advocacia a ser o cara que atende de tênis e calça jeans? Controlando a expectativa que eles podem ter. Então, desde o momento zero que eles entram em contato com a gente já deixa claro que o escritório de advocacia é diferente. Para eles não esperarem um advogado padrão. Né? Mas por que é bom para mim isso? Porque o advogado padrão é cheio de estereótipo. Tem muita percepção errada sobre o advogado padrão. Esse cara vai mentir para mim, esse cara é ganancioso, esse cara vai me roubar. Tem muita coisa ruim associada não ao advogado na prática, mas à ideia de advogado. Então, quando eu desconstruo isso, teve um caso muito legal, você está perguntando sobre o figurino. Certo dia, a primeira reunião com o cliente eu faço de roupa social. Porque o cara nunca me viu, ele ainda espera, né? E se a reunião for bem sucedida, ao final da reunião eu olho para ele, dou a mão e falo assim: Cris, foi um prazer te receber, essa foi a primeira e a última vez que você me viu de roupa social. Eu comunico. Cara, isso já é diferente até. Legal, eu comunico. é legal isso, né? E aí eu fui para um cliente, né? Uma primeira reunião, fui de terno e gravata. E eu tinha um almoço com outro cliente, que eu não faço mais reunião, eu faço almoço, café. E aí fui para o almoço com outro cliente. Quando eu sentei à mesa de terno e gravata, o cara olha assim: o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso o quê? Não, está acontecendo alguma coisa? Ele, por quê? Não, você está vindo aí todo sério falar comigo de terno e gravata? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara, eu estava numa reunião com outro cliente. Não, o cara se ofendeu. E tem um case muito interessante. Eu costumo ficar amigo, nessa brincadeira eu fico amigo de todos os meus clientes. E aí um dia eu sempre separo muito bem palco e bastidor. Então o meu escritório tem a área social, salas de reunião, recepção. E tem o bastidor, que é onde a gente fica. A área da bagunça, onde todo mundo pode estar de bermuda, camiseta, boné, o jeito que quiser, né? E aí um dia eu tô lá no sofá, né? E aí eu puxaram umas cadeiras, o pessoalzinho juntou, a gente começou a conversar, jogar a conversa fora, né? E do nada um cliente fala assim: cara, tô na tua rua, você tem 15 minutos para bater um papo? Eu falei: sobe aqui. Aí eu tava sentado, falei: cara, tá tão bom, tava no sofá assim, né? Tá tão bom aqui. Eu falei: cara, eu não vou pra sala de reunião. Eu falei: faz o seguinte, falei pro meu secretário, quando ele chegar, traz ele aqui. Aí a gente puxou uma cadeirinha pra ele sentou numa cadeirinha, ficamos conversando meia hora, acabou a reunião, ele foi embora. No outro dia ele me ligou. E eu, fala, e aí ele falou: cara, eu queria te agradecer por ontem. Eu falei: agradecer por ontem o quê? O jeito que você me recebeu. O jeito que você me recebeu fez eu me sentir especial. Agora sim eu sei que a gente tem uma relação especial, que a gente é amigo.
Porque você sabe que para mim é muito difícil, do jeito que eu te considero, você me receber numa sala de reunião, eu acho formal demais. Agora, poder ter entrado no teu bastidor, você me receber daquela forma, no meio da tua empresa, não sei o que lá, cara, isso significou muito para mim. Você sabe o que eu fiz no outro dia? Legal, né? Eu desmontei uma das salas de reunião e converti em sala de café. Poltrona, sofá, máquina de café, sala de bater papo, um ambiente assim. Por quê? Porque, cara, ele me deu uma dica preciosa, ele falou, cara, eu me sinto valorizado porque você me tira de uma sala de reunião, de um relacionamento advogado-cliente e você me traz para um relacionamento mais informal. E aí eu percebi o quê? O meu figurino já era mais informal, já era mais intimista, mas o meu processo, sala de reunião grande, escritório de advocacia, ainda lembrava muito advogado. Perfeito. Então eu tenho a sala grande, mas eu tenho a sala de café, a sala de bater papo, a sala de fazer, sabe, esse jogo soltinho. E, cara, dá muito certo. Dá muito certo. E, de novo, percepções. Porque o conselho que eu dou para ele na sala de reunião e na sala de café é o mesmo. É absolutamente o mesmo. Mas ele se sente mais acolhido. E aí entra a brincadeira que eu falo, né? Uma coisa é você falar assim, ó, eu amo alguém. Outra coisa é você falar, eu faço alguém se sentir amado. E a relação com o nosso cliente não se dá pelo que a gente sente. Se dá por como a gente faz ele se sentir. Nisso entra o marketing digital, que faz as pessoas sentirem coisas. Eu encontro pessoas que eu não conheço e que elas já me conhecem, já sentem coisas, já me dão um abraço, já querem tirar uma foto. É algo incrível tudo isso. Então, tem um quê emocional que as pessoas falam, tecnologia desumaniza. Cara, tem muita emoção no jogo quando a gente fala do digital. Ela aproxima, eu acho legal você citar isso, Gabriel, porque a gente vê que muita gente, ela te segue nas redes sociais, ela nunca te viu, mas pela percepção que ela criou de você, pelos seus posts, pela sua linguagem, ela fala, o Gabriel, o Cris, o Luiz, o Denis são pessoas acessíveis, são pessoas que eu posso ficar próximas. E o que eu percebo, principalmente quando a gente fala de fidelização de cliente, cara, não tem coisa melhor do que você ser aquela pessoa que na rede social responde. Cara, o que a resposta na rede social causa na mente das pessoas é algo que tem que ser cada vez mais estudado de verdade, porque é muito mágico que quando você responde uma pessoa, seja você uma marca de empresa ou você sendo uma marca pessoal, mas representando uma empresa, a gratidão, a forma que a pessoa fica porque você deu aquele minuto de atenção. Deu moral, né? Deu Me dá uma moral. Especial. Me dá uma moral. Num ambiente digital, que a gente tem estímulos o tempo todo de todos os lugares, de todas as páginas. Então, eu acho que hoje, principalmente muita empresa ou muita marca pessoal, aquele executivo que está querendo se posicionar nas redes e vender os seus produtos e serviços da sua empresa, como escritório de advocacia ou como palestrante ou qualquer área que for, eu acho que muitas vezes ele está produzindo um monte de conteúdo para aquisição, mas depois que as pessoas vão lá e comentam aquele conteúdo e adora, não vai lá e dá uma resposta. Aí não está fazendo a fidelização. Não, e cá entre nós, a pessoa quando faz o movimento, a curtida é um movimento rápido. É um botão. Agora, quando a pessoa para escrever algo, ela está externando o sentimento único dela. A expectativa que ela tem é da reciprocidade. Mas você sabe que eu tenho uma regra, que é assim, quando a gente vai a evento, a gente recebe, né, você desce do palco, tem 200, 300, e se você fizer um overpost, né, a própria rede, ela derruba o teu engajamento. Então você seleciona, né? E é muito legal que conforme eu vou vendo, eu gosto de repostar fotos que ficaram bonitas, que me dão aquela moral, né? Comentários legais quando a pessoa se deu o trabalho de escrever. E curiosamente é o seguinte, se eu tiver 300 menções, eu vou curtir as 300 menções. Mas quando a pessoa escreveu algo direcionado à minha pessoa, eu lhe respondo por escrito, entendeu? Então, é muito legal você estabelecer esse nível de troca. E uma coisa importante, a gente está falando muito de marketing digital, mas tem que falar de atendimento. Você fazer o melhor marketing digital para trazer um monte de gente cheia de expectativa, jogar na mão de um atendimento ruim, acho que hoje é a grande falha. Gera frustração. Às vezes é melhor não ter do que gerar frustração. Hoje, você vai ver que tem muitas ferramentas de topo de funil, né? Que a única coisa que fazem é trazer mais gente para ver como você é incompetente. Porque você quer que a ferramenta vai se expor para mais resolva. gente, vai se expor para mais gente. A ferramenta não vai resolver, ela só vai trazer mais gente para ver mecânica. como você é incompetente. Ferramenta é meio, ela não é Você resolutiva. larga ali depois e não cuida daquele pessoal O que tá bot chegando, me né? respondeu no segundo, eu respondi sim, não, com o botãozinho maravilhoso. Você diminuiu o em 30 SLA, segundos. mas aumentou. Quer dizer, o seu SLA está resolvido, mas o NPS foi lá embaixo, porque
Não, Não pressionou ninguém. o bot em 30 segundos, eu apertando sim, não, alternativa 1 a 6, sei lá, o bot já conseguiu saber informações e fala assim, agora eu estou te passando para o atendimento humano. O atendimento humano demora 2 dias para me responder. Então, assim, e aí... Agora vamos falar uma pior que essa. Mas tudo é comparativo. Olha só, você tem um atendimento que demora 2 dias para responder, o atendimento humano, e você coloca uma ferramenta que responde na hora só para contrastar. Assim, ó, deixa eu te mostrar bem claro como o Como a minha atendimento equipe é humano lenta. nosso é lento. Né? Era mais fácil que fosse lento, aí você tem que ter algo que é uma gestão difícil de ser feita. Né? Qual é o vão entre a tua velocidade tecnológica e digital, né? E o teu time de atendimento humano e analógico? Porque se isso daqui é muito bom e isso daqui não está à altura, se você cria um gap, Você vai ter um isso baita daqui de um gera uma problema. baita expectativa somente para isso daqui frustrar. Se não entregar. Então, o treinamento humano aqui embaixo, se a gente vai falar de captação, aí volta tudo no começo da nossa conversa. Cara, você está trazendo um monte de gente, mas eu tenho que ter um time que pegue esse bastão, é 4 por 100, não é 100 metros rasos. A gente precisa passar esse bastão de mão em mão. Eu falo, se você pegar os 4 corredores mais rápidos de 100 metros e colocar eles numa prova 4 por 100, eles não ganham. Porque o 4 por 100, o segredo é passar o bastão. É a mágica ali. Aham. E aí o que a gente tem hoje, que eu vejo no funil, é o quê? Marketing digital é o 100 volt. Mas quando ele chega, ele solta o bastão cai no chão. Perfeito. E ninguém perfeito. pega. E aí, é verdade. Então a gente tem Aí que você vê integrar. empresas gastando uma baita grana com ads, colocando anúncios aí de todas as formas, testando os criativos da melhor maneira de poder agradar o cliente. Aí depois você vai olhar a mesma página, tem pessoas perguntando coisas básicas, como qual é o horário de funcionamento, ou então, o que serve aí nesse restaurante? E as pessoas não tem resposta. respondem. Não respondem. Daí realmente... Você o que pagou adianta? para falar com esse cara. Eu acho muito engraçado que as pessoas perdem a percepção de que você pagou para... Ah, esse cara não vai comprar, e você joga ali fora. As pessoas querem descartar ao longo do funil, elas não querem atender todo mundo e rezar para todo mundo evoluir. Deixa eu ver, você está com um cara que não vai comprar, tchau. Como Eu se paguei, não tivesse que fazer o relacionamento, né? Eu quero só que já venha mostrando assim, qual o link para eu comprar, quanto Que custa. vem com dinheiro na mão Dinheiro e na compra, mão. quero comprar agora. Não, mas sabe qual que é a diferença? Vou falar uma diferença e uma semelhança. A diferença entre o cliente que compra e o que não compra é muito clara. O cliente que compra te dá dinheiro, o que não compra não te deu dinheiro. Agora, sabe qual que é a semelhança que os dois têm? Os dois falam. Os dois falam. E o cliente que não comprou de você, se ele tem uma boa experiência, ele fala bem de você. Perfeito. E se você fala, eu tenho uma taxa de conversão de 20%, significa de cada 100 pessoas que eu trago para o meu funil, 20 compram. E se você focar somente nesses 20, você cria 20 que falam bem ou neutros, e você cria um NPS negativo de não compra, aquele pós não venda, ninguém gere. Cara, qual que é o nosso NPS com essa cara que não está comprando? Ele não comprou, mas ele foi bem atendido, ele vai chegar para alguém, um amigo falar, estou precisando de tal produto. Fala com esses caras, Gabriel, não é bom? outro dia eu estava conversando com um executivo da uma mentoria, ele falou assim, olha, para mim tá muito fácil, tá tranquilo de fazer o plano esse ano, porque eu só preciso fazer 3 novos clientes todo mês para recuperar e para manter a status quo. Eu falei, então quer dizer que você pede 36 clientes no ano? E tá tudo ok? Ele precisa só fazer 3 novos para comprar. Mas e os que você tá perdendo? Você não tá olhando para eles? E por que Você que eu tô largou perdendo? os 36, né? Porque tá só preocupado com os 3 por mês, né? Cara, e assim, precisa ver. Agora, deixa eu deixar só uma outra frustração gigante, que é aquela que você vai num bot, ou você vai numa jornada, uma rotina, que ele te pergunta 25 coisas, você responde todas elas entendendo que você vai atender ser atendido de uma maneira única. Aí quando chega, pois não, qual é o seu nome? Aí começa a fazer todas as perguntas e nenhum dado que você deu foi absorvido. Às vezes dá vontade de falar assim, não dá pra voltar pro bot? Posso continuar o atendimento com o O bot? bot estava indo bem. Exatamente. Então, assim, eu acho que outro ponto de atendimento é assim, o consumidor é uma pessoa razoavelmente inteligente. Então, se você coloca, não seja egoísta pensando em só captar informação Tem que ser e gerar uma... respeitado, ouvido, né? Porra, então, quer dizer, se você não vai absorver essa pergunta para a jornada, não a faça. Exatamente. Não a faça. Engraçado, lá na Poli a gente começou a fazer há um tempo já a gente faz uma coisa que é simples, básica, nada demais e tal, mas tem um resultado muito legal com os clientes, que é assim, quando o cliente faz algum reclamação, a gente faz sempre depois de um evento, a gente faz uma controle de qualidade, como é que foi. Quando a pessoa faz alguma reclamação e realmente ela tem sentido, eu gravo um vídeo para a pessoa
agradecendo pelo feedback dela, pedindo desculpas ou explicando o caso. Contextualizando, né? Contextualizando e às vezes colocando para ela que aquilo vai ajudar realmente a mudar um processo, a mudar alguma coisa. É incrível a reação que a gente tem, às vezes, das pessoas. E é uma coisa que eu acho meio básica e meio que óbvia. Pô, se a pessoa te deu o trabalho de falar alguma coisa, pô, escuta o que ela tá falando e dá alguma utilidade para aquilo. Mas Levante a mão que ela ainda está te falando, porque aqui não falou, você já perdeu. É claro, As cara, pessoas, é claro. ou elas falam com você, ou elas falam sobre você. É isso. E aí vem Então, uma dê coisa- valor a quem fala com você. E acho que encaixa muito bem, Gabriel, com o que a gente citou sobre indicação. Que acho que o grande receio, principalmente no social selling, nessa venda social nas redes sociais, é se você não atender bem um cliente, esse cara vai fazer de tudo para poder postar numa rede social e queimar a imagem da sua empresa e contar a experiência negativa que ele teve. isso. E aí ele vai se conectar com várias outras pessoas que, por natureza, vão tomar suas dores e vão fazer aquele post engajar e, de repente, uma pessoa reclamando, viram 100 pessoas nos comentários também reclamando da sua empresa. O cliente contente, ele vai fazer uma indicação, às vezes, 1 a 1, não necessariamente aquele cliente contente faz um post gigantesco elogiando. Você pode olhar pelos próprios sites de reserva de hotel. Você, quando a pessoa gosta, ela dá lá 10 e não faz nenhum comentário, mas aquela que não gostou tem um textão. Sempre. Por natureza, a gente vai mais gastar tempo escrevendo o negativo do que o positivo. Por isso, o nosso foco, como você mesmo falou, Gabriel, é pegar essa galera que já está falando bem da nossa empresa, está interessada e cuidar dela com toda a força do mundo para que as indicações delas sejam maiores do que Ou para que as percepções delas sejam favoráveis, porque ou se alguém pergunta, ou se ela sente vontade de falar, que ela seja favorável. Exatamente. Para pelo menos quando ela passar essa impressão, essa percepção da sua empresa, as pessoas falem, opa, ele está tendo uma boa experiência por lá, né? Mas eu queria falar algo sobre o que o Denis falou. A gente subestima no Brasil o poder de fidelização do erro. E eu falo, nada fideliza mais do que você errar com o seu cliente. E quando eu digo isso, você vai falar, como assim? Parece um Errei com o absurdo, cara né? e vai Como assim, né? Eu meio que dei uma bugada agora. Deu uma Eu- bugada. Então, olha só. O que eu vou te dizer é o seguinte. Errar é inevitável. A Disney fala, miramos na perfeição para atingir a excelência. Ou seja, a gente tem que mirar no Muito 100% para chegar no 90%. E nós temos que gerir 10%. Mas o que acontece? Qual que é a cultura? A cultura que você tem hoje é, eu sou uma empresa que atendo super bem, mas quando algo dá errado, eu te distrato, eu não te acolho, eu te ignoro, eu te afasto. As empresas têm uma baixa gestão de problemas. Problemas. Uma capacidade de absorver, Então, de reconhecer, às agora vezes. o que eu te digo é assim, você pode me falar as 30 empresas que você mais gosta de trabalhar. E se eu te perguntar dessas 30 empresas, quantas você acha que te tratariam com dignidade se você tivesse uma reclamação a fazer? E aí você vai falar, cara, eu não sei. Então o que acontece? Quando você faz esse vídeo para essa pessoa põe a tua marca numa caixinha diferente. Esses caras, eles são bons em acertar e são bons em errar. Não é alguém que quando errar vai tirar o corpo fora. Na advocacia, o que o advogado mais faz é isso. Quando ganha é a estrela, mas quando erra, tira o corpo fora. É culpa do cliente ou é culpa do juiz? Tira o corpo fora e o cliente tem a necessidade de extravasar e ele sequer é ouvido. Ah, se você vai falar assim, não quero nem falar com você. Uma das coisas que mais fideliza os meus clientes é, se a gente tem um erro, a primeira coisa que a gente faz é resolver o erro. Eu não discuto culpa. Tem uma frase que eu adoro, não é culpa minha, mas é problema meu. Se o meu cliente está tendo um problema, até se for culpa dele, é um problema meu, porque durante a experiência ele não está bem. E essa dignidade que a gente dá da pessoa, quando ela está emocionalmente abalada com algo, você sentar, acolher, você dá seu tempo, você dá sua imagem, Trazer o seu essa questão. rosto, a tua voz, Muda todo o jogo. esse respeito, esse cara com quem você falhou, ou esse cara que entende que você falhou, mesmo que você não tenha falhado, esse cara sai dizendo por aí, esses caras são bons. Por quê? São Porque decentes. são decentes. Eu posso contar com eles até quando eles erram, porque tem empresa que é muito boa em você poder contar com ela somente Só quando quando ela dá acerta. certo. Cara, não é à toa que em cursos de marketing digital, uma das disciplinas é a gestão de crise. E na gestão de crise é interessante essa diferenciação que muitas empresas fazem, que a gente vê algumas que as pessoas reclamam no Twitter, as pessoas reclamam no Facebook, coloca no Instagram e às vezes outros usuários falam assim, ó, põe no Reclame Aqui que essa empresa responde na hora. Olha só. que Já ouvi percep- isso. Já ouviu isso, né? Não
não dá para negar. Vida real, já ouvi isso. Sim. Principalmente porque, como no Reclame Aqui, um site que tem aquele grande número de buscas no pessoas Google, as se pessoas preocupam estão ali mais. colocando, se preocupam mais porque ali concentra tudo, te dá um NPS da sua empresa, se as pessoas voltariam a fazer negócio, e aí vamos atender mais rápido então no Reclame Aqui, porque enquanto não estiver no Reclame Aqui, significa que na verdade Tá sob dá controle. para segurar. Na É. verdade eu tenho que evitar chegar no Reclame Aqui. Lógico, É isso, claro. é pegar ali, ó, porque quando eu chego no Reclame Aqui, é mais uma pessoa que está lá contando na estatística de pessoas insatisfeitas com o seu E trabalho. de novo, percepção. Quando a gente entra lá e vê alguém que colocou no Reclame Aqui, o que a gente passa pra gente como consumidor daquela marca? Que a pessoa tentou resolver com a empresa, tentou resolver por outros canais, não conseguiu. É a última Ou seja, instância. É a última instância, ou seja, claramente a pessoa é uma empresa que não sabe lidar quando erra, né? Só É o que olha o só Gabriel que tava imagem você passa. Eu reclamei pelo telefone, por e-mail, por chat, por isso, aquilo, rede social, tudo. Quando chegou no Reclame Aqui, você resolveu em 24 horas. Sabe que imagem passa isso? Você poderia ter resolvido em 24 horas faz 10 Negligenciou. dias. Não, Você exatamente. Você não resolveu o meu problema, você resolveu o seu problema. É O isso. seu problema, a sua imagem, a sua exatamente. percepção A que está perce- passando. porrada, né? Que Você está porrada. preocupado com a Porrada. percepção sobre você, não comigo. Você não está preocupado comigo. Você está preocupado com a percepção que as pessoas vão ter sobre você por minha conta. Cara, que engraçado. Eu acho que a palavra que está batendo aqui o nosso papo é percepção. Se a gente pensar O assim, jogo, ó, no fim das contas, ficou pela percepção. aquisição. O e mundo não é real, fidelização- a realidade não existe. Exato. A aquisição de clientes e a fidelização de clientes, os dois processos passam pela percepção que uma empresa passa. Não adianta, de repente, ela pegar e passar uma percepção diferente do que ela não atrai novos clientes, porque tem gente que está, vamos dizer, virando detrator da marca. E ela não fideliza aqueles que ela tem, porque essas pessoas falam assim, nossa, ela vendeu uma imagem linda nas redes sociais, mas agora o que eu tô vendo é que elas não entregam tudo aquilo que ela colocou. Então acho que dá para fazer como se fosse um triângulo, né? Que, digamos. Mas você muito tem uma bom. coisa que é assim, ó. Eu amo o meu cliente. Eu te pergunto, você faz seu cliente se sentir amado? Porque quando você trabalha com percepção, você desfoca de você. O quanto você ama o seu cliente é irrelevante. O centro não é ali. O relevante é o quanto seu cliente se sente amado. E aí a gente sai do interno, do mundo interno, sentimento e pensamento, para o mundo externo, comportamento. Então, como é que eu faço algo que faz a pessoa se sentir amada? Porque eu brinco, né? Você pode amar alguém e a pessoa não se sentir amada. E você pode não amar alguém e fazer a pessoa se sentir amada, né? Chama golpe. Essa é Exatamente, ótima. exatamente. Tem, acontece. Essa é Então, olha ótima. só, se eu consigo não amar alguém e fazer a pessoa se sentir amada, acabei de te provar que percepção supera a realidade, porque a minha realidade, de acordo com o que eu percebo, é uma grande matrix. Que a gente tá. Então a gente tem que Rapaz. saber cuidar de Boa. percepções. Boa. Bom, Boa, eu boa. vou pegar esse pedaço final. A gente começou com um papo sobre Uma grande aquisição e retenção. E chegamos ao final com algumas conclusões, que é percepção. Acho que isso foi muito forte, né? A questão da percepção. E eu acho que nós falamos também da sua verdade. Qual é a sua verdade para com o seu cliente? Qual é a sua verdade para o cenário? Eu queria agradecer imensamente esse papo inspirador com pessoas inspiradoras, que é você, Cristiano, que é você, Gabriel, você, Denis. Esse sofá é um dos sofás mais agradáveis que eu já pude estar com as pessoas que é o Conversas Inspiradoras. Obrigado, eles. Estamos aqui no HJ. Mais tarde, mais pessoas por aqui, né? Mais papos por aí. Então é isso. Valeu, pessoal. Logo mais, estamos ao vivo aqui no YouTube, Conversas Inspiradoras. Vai lá e já curte, compartilha com o pessoal, porque nós estamos juntos para levar Conversas Inspiradoras e pessoas inspiradoras para perto de você.